Alunos, vamos agora para a resolução de uma questão de prova falando sobre o Excel. Então vamos primeiro à leitura atenta da questão aí que fala sobre o Excel. Acompanha comigo na tela do teu computador. Essa questão diz assim: observe a planilha a seguir, que está sendo editada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão. Aí vem uma planilha ali dizendo: assinale a alternativa que contém o resultado exibido na célula D1 após ser preenchida com a fórmula igual, maior, abre parênteses, A1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 3, fecha parênteses. E aí vem na letra A, B, C, D, E, várias opções de resposta do valor, do resultado dessa fórmula com essa função chamada função maior. Então, em primeiro lugar, nós precisamos analisar o que faz a função maior dentro do Excel, que está descrita aí no enunciado da questão. Vamos analisando comigo. Primeiro, esses são os valores indicados aí pela questão na planilha, né? Esses são os valores indicados. Segundo, ele diz que digitou na célula D1, observa, na célula D1, a função com a fórmula igual, porque o sinal de igualdade dá início às fórmulas, maior, abre parênteses, A1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 3. É importante, então, primeiro a gente conhecer o que faz essa função maior. Por isso que eu ampliei aqui, separei a função maior para a gente entender como ela funciona. A função maior, ela tem dois argumentos. É uma função que apresenta, então, vou repetir, dois argumentos. O primeiro argumento dessa função maior, um detalhe importante, a função maior apresenta dois argumentos e os argumentos dentro de uma função do Excel, eles são separados por ponto e vírgula. Então, como é que eu sei qual é o primeiro ou o segundo argumento? Basta identificar onde tem ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula é o símbolo que separa os argumentos de uma função. Se o ponto e vírgula é que separa os argumentos de uma função, isso quer dizer que o primeiro argumento é ali onde está dito A1, 2 pontos, C3. Aí tem um ponto e vírgula e depois desse ponto e vírgula é o segundo argumento. Nesse caso, 3. Então temos dois argumentos, porque quem separa argumentos é o ponto e vírgula. O primeiro argumento contém um intervalo. Então, quando nós pensamos na função maior, o primeiro argumento da função maior contém um intervalo de dados. Nesse caso, quem indica intervalo dentro das fórmulas e funções do Excel é o 2 pontos. Então, no primeiro argumento dessa função maior, nós vamos encontrar um intervalo de dados. E quem indica intervalo é 2 pontos. Nesse caso, está dando o intervalo A1, 2 pontos, C3, para indicar que eu tenho que observar os valores que vão da célula A1 até a célula C3. O intervalo, então, está indicando A1, 2 pontos, C3, que é como se eu dissesse, é o intervalo de dados que vai da célula A1 até a célula C3. Depois, o segundo argumento tem a indicação 3. 3 significa que eu quero o terceiro maior valor deste intervalo, já que a função maior tem que retornar uma indicação de um determinado valor maior. Por exemplo, se eu colocar aqui no segundo argumento 3, que é o exemplo dessa questão, 3 indica que eu quero o terceiro maior valor desse intervalo. Se eu colocasse aqui 2, isso indicaria que eu quero o segundo maior valor desse intervalo. Se eu colocar 4, o quarto maior valor desse intervalo. Se eu colocar 1, o primeiro maior valor desse intervalo. Mas nessa questão específica tem 3. Isso está indicando que eu quero o terceiro maior valor deste intervalo A1, 2 pontos, C3. Então, primeiro, vamos identificar o intervalo A1, 2 pontos, C3. Para identificar o intervalo, vamos pegar primeiro a indicação da célula A1, localizamos a célula A1 aí na planilha, observa, dá para bem localizar aí a célula A1. Colocamos um ponto na parte superior esquerda da célula A1, então vamos botar aí um ponto na parte superior esquerda da célula A1. Depois vamos localizar a célula C3, coluna C, linha 3, como tu pode observar. Então temos aí a coluna C, a linha 3, a célula C3. E na célula C3 eu vou colocar um ponto na parte inferior à direita, um pontinho aí na parte inferior à direita da nossa célula C3. E agora eu vou ligar esses pontos da célula A1 até a célula C3 formando um retângulo. Quando eu formo esse retângulo lá da célula A1 até a célula C3, eu sei que eu tenho que analisar todos esses valores que compreendem o intervalo A1, 2 pontos, C3 e todas essas células que estão entre elas formando esse retângulo. Então tem que analisar todos esses valores indicados. Desses valores indicados nesse intervalo que vai de A1 até C3,
ele me pede a indicação 3 no segundo argumento. Se tem 3 no segundo argumento, isso quer dizer que a resposta é o terceiro maior valor destes valores que estão indicados no intervalo. Qual é o terceiro maior valor desses valores indicados? Observa comigo. O primeiro maior valor desses indicados é o 9. O 9 é o primeiro maior. O segundo maior é 7. E o terceiro maior, observa, também é 7. Porque se tiverem valores repetidos, tem que constar na sequência. Então, se eu colocasse 1, seria o primeiro maior, a resposta seria 9. Se eu colocasse 2 ali no segundo argumento, aí seria o segundo maior, 7 a resposta. E eu coloquei 3, é o terceiro maior, mas como tem 7 repetido, 3 indica 7 como resposta. Percebe? 3 indica que eu quero o terceiro maior, o primeiro maior é 9. O segundo maior é 7. E como tem 7 de novo, ele também vai ser considerado o terceiro maior, tanto o segundo quanto o terceiro. Por isso que, se eu for buscar a resposta, seria o primeiro maior 9, o segundo maior 7 e o terceiro maior também é 7. Essa acaba sendo a resposta da nossa questão, que é a letra B de Brasil. Então, o terceiro maior valor desse intervalo é 7. Por isso, a resposta vai ficar B de Brasil. Se ele tivesse pedido o 1 de primeiro maior, aí sim a resposta seria a letra A, 9. Mas ele pediu o terceiro. Repetindo, então, a ideia é bem simples de entender. O primeiro maior é qual? 9. O segundo maior é qual? 7. O terceiro maior também é 7, porque se tiver valor repetido, tem que constar na sequência. Por isso a resposta, então, a letra B de Brasil, 7 para essa questão. Ok, pessoal? Essa, então, é a nossa função maior dentro do Excel, como a gente acabou de ver aí na prática da prova. Certo? Até a próxima questão. Bons estudos!